Olá! Muitas civilizações antigas interpretavam os astros como divindades e observavam o céu e as estrelas. Ao identificar padrões, passaram a prever estações do ano e melhores momentos para realizar coisas práticas do dia a dia, como o plantio e a colheita. O estudo dos astros reuniu no tempo antigo quem passou a usar métodos científicos para entender a física do universo, os astrônomos, e quem passou a usar cálculos astronômicos com as posições dos corpos celestes em suas órbitas para correlacionar eventos cósmicos com eventos da humanidade. Esses, os astrólogos. Enquanto a astronomia é considerada ciência, a astrologia é vista como uma pseudociência, uma área do saber, como a mitologia. Pois é sobre a astrologia que a gente vai falar hoje aqui no nosso Câmara Aberta. Vem cá, quem nunca leu um horóscopo na vida, pelo menos por curiosidade? O que os signos e os astros falam sobre a gente, nossas características comportamentais? O que é e para que serve um mapa astral? Um tema instigante como esse tem que chegar até a gente pelos conhecimentos de quem estuda o assunto. Aqui ao meu lado eu tenho Carla Moraes. Ela é terapeuta holística, astróloga e também taróloga. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Carla Moraes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, eu que me sinto lisonjeada pelo convite. Olha só, Carla, fala um pouco para a gente sobre essa origem histórica da astrologia, como essas civilizações antigas, desde aquela época já observavam ali o movimento dos astros, da lua, das estrelas, do sol. Na verdade, assim, sempre houve essa cultura, né, dos povos antigos de a observação para ver a maré, né, quando era boa para uma embarcação, para uma colheita, até mesmo para festas das divindades, né? Na antiga Grécia havia muito essa questão dos deuses, da cultura dos deuses. Então, a astrologia, a lua, o sol tinha o deus Ra, onde eles faziam homenagens para trazer prosperidade, e até hoje as pessoas homenageiam realmente o deus sol. Temos várias culturas como o Inca, né? Então, assim, hoje o que se vê é que cada previsão que é feita através dos 12 planetas, com os 12 signos zodiacais, foram divididos em grupos e cada um tem a sua característica. Vênus é um signo quem possui é o signo mais quente, mais caliente, tem um sangue mais forte. Saturno, aquele mais calado, que mais observa. Então, hoje, tudo isso também é feito junto com a astronomia, para a gente poder fazer uma previsão, inclusive do que pode vir como pandemia, guerras, a inflação, tudo que está acontecendo tem a ver com tudo que está lá no céu. A gente vai explicar, inclusive vai chegar aí. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam, Carla, que a astrologia, ela apresenta, assim, formas diferentes, se apresenta de formas diferentes, independente da cultura. Aqui no Ocidente, a gente tem esses 12 signos que você fala, mas também em outras culturas. Fala um pouco, por exemplo, os chineses, eles têm um horóscopo diferente, eles têm uma astrologia ligada à cultura deles. É muito diferente essa interpretação ou é apenas algo que tem denominações diferentes, mas quer dizer a mesma coisa? Na verdade, quando a gente coloca no conjunto, é a mesma coisa. O problema é a contagem devido à divisão do meridional, né? Porque há tempos que na astrologia o ano começa agora em maio. Né, para nós, devido ao antigo junho, janeiro, né, a Grécia que mudou toda essa questão de tempo, então passou-se a comemorar o primeiro mês em janeiro ao deus Juno, mas na verdade o ano no calendário lunar, no calendário solístico que se chama também, começa em maio. Então os chineses têm os mesmos signos, só que aí tem o tigre, o rato, que correspondem aos mesmos signos que nós aqui do Ocidente. Agora tá tudo a mesma coisa. Então vamos começar a falar sobre os signos. O que é que representa, de fato, o horóscopo? A gente sabe que essa divisão são 12 signos, mas ele é um guia, o horóscopo na realidade, é um oráculo. O que é o horóscopo?
Na verdade, pode-se dizer que seja um oráculo, como as runas, como o tarô, mas baseado também na astrologia. Tudo que se faz no horóscopo faz com uma questão do que a gente cria no mapa astral, através de um compasso, todo estudo com a hora do seu nascimento, com a data, né? E o local exato onde você nasceu, a gente vai criar, vai fazer um estudo, porque necessita muito estudo da astrologia, e a cada vez mais a gente está acompanhando, porque sempre nasce uma estrela, sempre nasce, né, algo novo, um planeta. Então, tudo aquilo que nasce lá no céu corresponde e acaba mudando. Então, o horóscopo em si é uma característica que o ser humano tem. Por exemplo, eu sou aquariana, os aquarianos são mais extrovertidos, são mais dinâmicos, mas quando quer conversa, ele conversa, quando não quer, ele se fecha. E aí, cada um tem uma característica. Era isso que eu queria saber. Vamos falar sobre esses 12 signos, as características que são inerentes a eles. A gente sabe que há uma divisão por elementos também, né, entre esses 12 signos. Temos 4 elementos na natureza, né, que representam, que é o terra, ar, água, né, e o fogo. Então, assim, os signos do elemento fogo são os signos mais calientes, mais sensuais, porém, em alguns momentos, eles são os mais tímidos. Água é um elemento que se adapta, né? O elemento terra é o elemento que cria raiz. Então, são aqueles signos mais que querem um casamento mais sólido, uma relação consistente, se empenham no trabalho. E o ar é aquele mais ligado a pessoas do meio artístico, né? Que estão sempre querendo aprender ou ensinar alguma coisa. Então, cada elemento representa, sim, uma personalidade diferente, como cada signo. Eu posso dizer, por exemplo, uma pessoa do signo de Leão, que tem um ascendente em Escorpião, mas se são gêmeos, um com certeza nasceu primeiro, porque cada cabeça é um mundo e cada ser ele é único. Então, eu nunca posso fazer um mapa astral para uma pessoa que nasce aqui, na mesma hora, né, com uma pessoa que nasce no outro local. Ela vai ter algumas características do signo, mas o ascendente é totalmente diferente. Então, muita gente fala, mas eu sou Escorpião e a minha irmã também, e nós somos opostas, são. Exatamente isso que eu ia falar, porque pessoas que têm o mesmo signo são tão diferentes. Uma pessoa, por exemplo, nasce sob o signo de Touro, mas tem um ascendente em Escorpião. É diferente de uma que nasce com Touro com ascendente em Virgem, por exemplo. É diferente porque, por exemplo, o taurino, ele é centrado, ele é romântico, ele busca o que quer, né? E o ascendente, qual que você falou? O escorpião. O escorpião tem um signo mais fechado, é mais calado, ele mais observa, né? Aí você pega o outro que você me perguntou. Touro com virgem. Virginiano. Virginiano já é completamente, já é fechado, já é calado, mas tem uma característica também de quando quer ser romântico, de chegar junto. Então, cada signo, cada zodíaco, ele tem uma característica única, própria. E o seu ascendente faz ele mudar. Então, nós temos o ascendente, que é o primeiro signo, temos o descendente e temos 12 casas astrais. Cada casa corresponde a saúde, o outro a família, ao primeiro estudo, que seria da infância até o fundamental. Aí, não, eu estou fazendo faculdade, então a gente entra para a 7ª casa, na casa do amor também. Então, por que eu não me dou bem no amor e por que o signo da minha irmã é igual, nasceu no mesmo dia e ela já casou? Porque cada um tem um ascendente, um descendente e casas diferentes. Então, tudo isso a gente faz num estudo astrológico. Carla, a gente sempre tem muita curiosidade sobre previsões. É claro que isso é tudo muito subjetivo, mas a gente, pelo que você está falando aí, a astrologia, ela é capaz de falar muito sobre autoconhecimento, individualmente falando, de cada um, baseado nesses dados todos. Mas o que a astrologia ela coloca em termos de situações que podem ser previstas, entre aspas, né, para o mundo? Por exemplo, uma pandemia, uma guerra. É claro que eu acho, a gente pragmaticamente fica achando impossível dizer, vai ter uma pandemia em 2023 ou vai ter uma pandemia em 2025. Mas como a astrologia, ela indica pelos astros situações que podem levar a realidades que nós vivenciamos no cotidiano. Porque assim, como a gente faz um estudo
dos signos, né, junto com os planetas. Então, como eu falei, que o que se movimenta na Terra é porque tem um movimento lá, como a gente fala, eixo do céu, né? A gente tem o início, o meio e o fim do céu. Então, o que está no meio seria o presente. O início é o que nós começamos. E o fim é o que passa quando a gente passa dos 40 para os 50 anos, a gente vai vivenciando novas etapas. Então, cada planeta, ele vai se movendo e cada movimento, que a gente fala o retrógrado, né, já está dizendo, são coisas negativas, né? Então, a gente hoje, para esse mês de maio, a gente está vendo 4 planetas retrógrados, que é Mercúrio, que é um planeta que lida mais com guerras, com palavras que podem ser mal interpretadas, Saturno, que fica meio de braço cruzado, né? A gente tem Júpiter e Urano, que já são os planetas mais frios, mais distantes. Então, por que a gente vê? Porque a gente traça um eixo. Tem Quiron, que é um planeta pequenininho, mas é o planeta tido como o planeta da guerra. Então, faz 2 anos que Quiron está no eixo, no meio do céu, causando impactos na economia, causando impactos em relacionamentos. Você vê relacionamentos muito tóxicos, né? Você vê essa guerra que vem acontecendo aí do outro lado, e a gente vê tanta violência. Então, tudo isso são estudos que fazemos e é onde a gente faz essa previsão de que não sabemos a data ao certo, mas no ano haverá uma pandemia, haverá uma guerra. E Quiron é um planeta que estava na China, no meridional, quando foi descoberto a Covid, e esteve na África quando foi descoberta essa nova mutação. Então, assim, é bem astrológico mesmo, né? Não tem como negar. Dá uma leitura que quem estuda astrologia já tem como predizer alguma coisa, Sim. não exatamente o que, aonde, mas que há um movimento que indica esse tipo de situação no mundo. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo. Estamos aqui conversando sobre astrologia com a astróloga Carla Moraes. Ela também é terapeuta holística e também taróloga. A gente volta em instantes. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta: a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7º, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos: escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum vermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo,
Entre as crianças que trabalham, é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são um dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com Carla Moraes sobre astrologia. Carla, explica pra gente melhor o que é um mapa astral e o que é que ele significa na vida do indivíduo, do ser. Bom, existe 3 tipos de mapas, tá? Inclusive, é o mais procurado, que é o vocacional, quando as pessoas procuram saber que vocação elas têm. Às vezes, uma pessoa que está fazendo um curso de Direito não se identifica, né? Às vezes, está lá, está terminando, mas não se sente bem. Então, ela quer fazer um curso vocacional, eu faço o mapa, e a gente vai nas casas astrais, né? Por exemplo, na casa sobre finanças, se ela vai se dar bem nessa área do direito ou não, na casa do amor, porque precisa ter amor à profissão, se ela está bem ou não. Então, naquele momento, né, o mapa vocacional, ele ajuda você a tomar decisões sobre a sua vida financeira. Tem um mapa, de forma geral, que fala do amor, da saúde, da família, né, como você será como mãe, como pai, né, porque cada casa... Mas isso baseado no horário de nascimento da pessoa. Tudo com o nome completo, a hora exata, a pessoa precisa saber a hora que nasceu, os minutos, se tiver os segundos também é super importante, né, e o local de nascimento, porque você muda os horários. Inclusive, a gente faz o mapa com o fuso horário daquele tempo. Por exemplo, nos anos 80, o fuso horário estava diferente, estava em horário de verão. Então, a gente tem todo esse cuidado em fazer. Então, tem o mapa vocacional, o mapa astral e o mapa da vida, que seria aquele mapa que você vai buscar vidas passadas, curar traumas, medo, né? É mais de cura, é um terapêutico, digamos assim. Então, é baseado, sim, nessa questão de, novamente, a gente ir lá em cima e trabalhar a sua vida toda nas 12 casas com os 12 planetas. E cada um tem um significado. Por exemplo, você é uma pessoa que tem um mapa astral, o seu número 7, na casa 7, que é a casa do amor, mas aí você tem o Mercúrio. E o Mercúrio tá retrógrado, quer dizer, ele para... né? E os outros planetas vão passando, ele fica ali, paradinho. Então, na hora do seu nascimento. Do seu nascimento. Então, por que minha vida amorosa ela não anda? Porque você está com a casa 7, que é Mercúrio, na casa do amor, tem o Mercúrio. E o Mercúrio é aquela pessoa que tem medo de chegar junto, né? De se expor, de chamar para sair. Então, tudo isso a gente faz. Você tem esse conhecimento e você pode mudar tudo isso na tua vida e dar uma nova direção. É exatamente isso que eu ia fazer. Ter esse mapa, ter o conhecimento de como estava o céu, e na exata hora do seu nascimento, ele ter todas essas leituras que você está falando, em que casa estava cada... né? É como se você fizesse um DNA das características da pessoa. Exato. E isso vai proporcionar a ela o quê? Um olhar de autoconhecimento que vai fazer ela modificar a leitura que ela faz da própria vida dela? Sim, ela pode... É o autoconhecimento, né? Dela buscar o que está errado dentro de mim. Quais são os erros que eu ainda cometo, né? A minha vocação é essa ou eu tenho uma vocação mais para lidar com pessoas, lidar com o público, ou uma pessoa que é para trabalhar só, meio que isolada, né? Tem pessoas que não têm um certo calor humano com a mãe ou com o pai. O mapa, ele tem... Porque tem a casa que fala só da mãe, só do pai, da criação dos filhos, da maternidade. Então, tudo isso o mapa ele consegue identificar de como você é ou como você será no futuro. Vamos falar, então, sobre as fases da Lua, eclipses. Por que isso tem importância? Tem os eclipses lunares e solares. Por que Sim. Qual a diferença, né? E por que isso tem importância dentro da astrologia? O que é que isso traz de leitura para as pessoas? Bom, primeiro o Sol, o simbolismo é o astro rei, o astro maior, ele sempre está no meio, né?
justamente porque o Sol ele vem trazendo a iluminação. Então, ele fica ali no meio. Quando há o eclipse da Lua, que também é um elemento que traz luz, mas traz um alerta de, cuidado, vai devagar, e há essa transição Sol e Lua, então significa que, de alguma forma, essa Lua ou esse Sol está impedindo a sua casa. E é aí onde a gente estuda. Por que esse eclipse pode ser positivo na tua vida? Em qual casa astral ele vai estar naquele momento do eclipse? A gente faz esse estudo, né? Se vai estar na casa do amor, da saúde, e é onde pode acontecer coisas que você fala, mas estava tudo bem, de repente o relacionamento acabou, aí eu tive um problema de saúde que até então médico nenhum tinha visto, mas aí a gente vê essa questão do eclipse. Ele pode ser super positivo, você encontrar o seu grande amor. É uma ferramenta de leitura do astrólogo. Quando a pessoa tem conhecimento, então, no caso do mapa astral, onde estão onde você está posicionado em cada casa dessa, da família, da saúde, do amor e tudo mais, que chega um eclipse num determinado signo, num determinado período do ano, aquilo ali tem uma leitura diferenciada para você, porque você vai saber onde você está posicionado ali naquele signo durante aquele eclipse e o que é que aquilo pode trazer de leitura na sua vida? Trazer de positivo ou de negativo, e aí você também pode tomar a sua decisão para sair, às vezes, da inércia ou para se jogar, né? Tudo depende. Tudo depende, exatamente. Você falou várias vezes aí sobre Mercúrio retrógrado. A gente vê até muitos memes na internet em relação ao Mercúrio retrógrado. As pessoas brincando com isso e tudo mais, mas às vezes falta um conhecimento do que é uma retrogradação dessa de um planeta como Mercúrio e às vezes de outro planeta também. O que é que simbolicamente isso significa? Esse ano, né, quem está regendo é Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta regente. E Mercúrio traz a mensagem de revolução, né, de criatividade muito grande, de tecnologia, mas traz um certo alerta, porque Mercúrio é um signo que, às vezes, as pessoas não se interpretam muito bem. Né? Então, por isso a gente vê tanta discussão, tanta relação que não anda muito bem e questões de brigas por bobagem, por nada. Então, quando Mercúrio ou qualquer outro signo, a gente está numa quadriquatura, que seria Saturno, Urano, Plutão e Mercúrio, então a gente está com esses 4 parados no meio do céu e os outros planetas estão passando, estão girando. Só que esses 4 que estão regendo o nosso céu nesse mês de maio, né? Eu diria maio, junho e julho, mais 3 meses. Então, assim, é um momento, é um período mais de ter mais paciência, ser mais suave, sereno, diplomático, porque Mercúrio, quando ele está parado, significa que às vezes ele quer agir, mas ele fica quietinho ali, porque se ele agir, haverão conflitos, haverão maus palavras. Então tem a ver com a comunicação? É um planeta ligado à comunicação, mas não exatamente ele, porque o Saturno, que é o planeta da comunicação, que é quem rege o signo de Aquário, que é o signo mais comunicativo. Então, é só mais ter o cuidado com os relacionamentos humanos, assim, como lidar com as pessoas. Esse ano veio muito, agora para o meio do ano, né, o Sol regendo, ele diz que é um ano de voltar para a vida antiga, quer dizer, voltar às comunicações, aos reencontros, mas é uma área daqui para dezembro muito ligada à tecnologia. Então, a gente vai ter vários avanços em tecnologia, em ciência, né, a medicina vai estar avançando cada vez mais, só que devagar, aos poucos, precisa paciência. O que mais a astrologia fala de 2022? A gente está apenas no primeiro semestre ainda, nem concluímos esse primeiro semestre. O que é que os astros mostram, além dessa evolução na ciência, na tecnologia? O lado positivo seria tudo isso, uma questão também mais humanitária, tá? De crescimento, de expansão, uma melhora na economia, mas depois dos 3 meses, que eu te falei, quando esses signos, eles começam a se movimentar novamente, esses planetas, que seria Mercúrio, Saturno, Plutão e Netuno.
E aí depois, aí a gente vem, a economia crescer um pouco mais, a questão da saúde está mais voltada, né, para o normal, mas o lado negativo seria justamente essa falta da empatia que algumas pessoas ainda existe, o materialismo, né? Existe aí uma questão de um planeta assim que seria Saturno, que às vezes ele é muito fechado, mas quando ele impera, ele quer mandar. Então a gente vê questões sobre conquistas, de querer tirar o que é do outro à força, de querer chegar no poder por meios não viáveis. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Politicamente, a astrologia, ela tem algum tipo de previsão ou esse tipo de leitura que você faz, ele tem a ver com todas as situações cotidianas de uma sociedade? De uma sociedade de uma forma geral. Quando a gente faz uma previsão de política, teria que ser para alguém especial, que seria no mapa. Mas em questões de política, a gente vê questões, como eu te falei, brigas por poder, né? Questões muito de abrir os olhos, né, de enganos. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com essa questão da política, porque a política sempre vai ser um pisar devagar. Como uma pessoa que estuda astrologia, Carla, por que você acha que as pessoas têm tanto preconceito em relação à astrologia? Como é que você vê essa questão? Olha, infelizmente, essa questão, porque é uma questão muito cultural, as pessoas, elas ligam muito essa questão da astrologia à religião. E, na verdade, a astrologia, ela não é uma religião, né? Na maioria chamam oráculos, mas é um estudo realmente feito, de muito estudo. É um estudo caro, você precisa ter de 200 a 400 horas no mínimo para poder exercer essa profissão e ser reconhecida, porque ela tem que ser reconhecida. Então, não é como você fazer um curso de tarô, de cartomancia. É um estudo onde você vai fazer cálculos astrais com vários planetas. Tem muita matemática envolvida. Muito cálculo matemático. Porque precisa ser preciso, é precisão. Eu não posso fazer um mapa astral e errar, colocar o seu ascendente em Escorpião se o seu ascendente é Virgem. Então, eu vou estar mudando e você vai levar isso em consideração, entendeu? Então, a astrologia em si tem esse preconceito, porque as pessoas são muito ligadas ao horóscopo todo dia pegar um revistinho, um jornal e ler. E às vezes aquilo ali ele é muito relativo para todo mundo, de forma geral. Então, você às vezes até cola alguma coisa, bate, mas às vezes não é para você. Mas tem uma frase, uma palavra que você, faz sentido, foi para mim. Faz sentido. Eu vou levar isso. Se for uma coisa boa, você coloca na sua cabeça e vai. Se for uma coisa negativa, também. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado com relação a tudo que ouvem. Porque, como eu te falei, cada pessoa é um ser único, é especial. Precisa ser estudado, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, a gente precisa ser estudado, porque a nossa cabeça, ela pode tudo. A gente pode chegar onde a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Tudo depende muito, primeiro, da fé e acreditar, porque nós somos capazes de muito. Então, o preconceito, na sua opinião, está mais ligado à falta de conhecimento mesmo? De conhecimento, né? Porque as pessoas não sabem, na verdade, a questão religião. Talvez elas conheçam duas. Ok, de que forma na prática do dia a dia você diria que é importante alguém ter mesmo esse conhecimento, saber um pouco mais sobre isso? Por exemplo, você ou eu, antigamente muitas pessoas assim, não saíam de casa sem ler o horóscopo, mas não é bem por aí, a gente sabe que não. Mas assim, se eu tenho um conhecimento melhor sobre a astrologia, de que forma ela pode me ajudar a me conduzir no dia a dia, na minha jornada cotidiana? Olha, como eu te falei, o mapa tem um terapêutico, que é justamente para pessoas que têm algum tipo de trauma, que são ligadas à ansiedade. Porque essa questão de eu não vou sair de casa sem ler é muita ansiedade, tá? Então, eu sempre falo para as pessoas, faça um autoconhecimento. Depois que você lê, você vai entender, por que a minha casa da saúde, ela é assim? Porque eu tenho um Urano, então eu sou fria, eu sou distante, eu sou uma pessoa um pouco neurótica, ansiosa. Então, você vai trabalhar aquilo ali, porque também é a missão do astrólogo ser meio que terapeuta seu e dizer, olha, faz a leitura, te entrega o mapa astral, te explica o mapa astral, para que você também saiba interpretar. E é uma autocura, porque, de certa forma, eu vou estar te dando os pontos positivos e negativos que você tem que trabalhar, tá? Então, você já sai confiante, já muda a tua vida para melhor, porque o importante é mudar para melhor.
Com certeza. Carla Moraes, astróloga, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta de hoje. E para você que está nos assistindo, o Câmara Aberta fica por aqui. Na próxima semana nós voltamos com outro assunto super instigante para você. Até já. Até lá.